O recurso de Link Aggregation está disponível hoje na grande maioria dos switches, mesmo nos de baixo custo. Se ele é um switch gerenciável, ele provavelmente tem esse recurso. Porém, ainda tem bastante gente que tem dúvida em como implementar e para que serve. Então vamos ver de maneira bastante simples o que é Link Aggregation, como usar ele dentro de uma rede local de uma LAN. Bom, Link Aggregation é definido, ele tem um padrão, I3E 802.3AD, é quando você, como o próprio nome fala, agrega vários links. Então eu tenho várias portas, essas portas normalmente têm que ser da mesma velocidade, então 2 portas gigabit, 3 portas gigabit, 5 portas 10 gigabit, para eu ter 50 gigabits de banda. Então, Link Aggregation é essa funcionalidade, e o interessante é que, como ela é um padrão, ela funciona entre switches de fabricantes diferentes, ela é interoperável. E dentro do Link Aggregation nós criamos os LAGs, o Link Aggregation Group. Então, Link Aggregation 802.3AD é o protocolo e o LAG são os grupos, os pacotinhos de links que a gente cria usando esse padrão. Eu posso ter no mesmo switch vários desses LAGs. Então, por exemplo, aqui eu tenho o switch de cima com um lag com 2 portas, o switch do meio com 2 lags, um com 2 portas e outro com 3 portas para baixo, e o switch de baixo com um lag com 3 portas. Isso é totalmente possível, isso aí na verdade é muito comum dentro de uma rede. Quais são as vantagens, como vocês devem estar percebendo? Primeiro, você aumenta a banda, quanto mais link você tiver, mais banda você vai ter, e você aumenta a confiabilidade. Se eu perder um dos links, eu não perco a comunicação, os outros continuam trabalhando. Então, eu tenho muitos benefícios, eu tenho um pouco de custo a mais, eu gasto um pouco mais de porta, se eu estiver usando fibra na conexão entre os switches, eu gasto um pouco mais de fibra, mas eu melhoro muito a qualidade da minha rede. Então, pegando aqui um exemplo, uma rede relativamente simples, com 3 switches, eu posso criar o Link Aggregation entre os switches, por exemplo, aqui entre o switch B e A, aumentando essa capacidade. Peguei 2 portas gigabit, por exemplo. Eu posso também usar entre servidores, entre equipamentos. Nesse caso aqui eu peguei 3 portas de um servidor, por exemplo, 3 portas 10 GB e conectei com o switch A, eu tenho 30 gigabits de banda. O interessante é que no servidor, essas 3 portas aparecem como se fosse uma interface só. Ela tem um único endereço, uma única configuração, mas o switch distribui os pacotes e espalha os pacotes entre essas 3 portas. O servidor, a placa de rede, distribui os pacotes entre essas 3 portas. Obviamente, eu preciso ter uma placa de rede que suporte isso, mas hoje em dia, praticamente todas as placas de rede já suportam essa funcionalidade. Os sistemas operacionais também têm que suportar, mas Windows, Linux, todos eles já suportam tranquilamente essa funcionalidade. E eu também posso ter isso com o meu roteador. Posso ter um roteador com uma grande capacidade, então eu tenho ali, por exemplo, 2 portas gigabit para aumentar e para a velocidade e a confiabilidade da minha conexão com esse roteador. Tudo isso aí é possível. Bom, e se eu tiver a seguinte ideia? Eu achei bacana esse conceito de Link Aggregation. Eu, como administrador, chego nesse servidor e configuro uma porta para o switch A e uma porta para o switch B e quero habilitar o Link Aggregation aqui. Vai funcionar? Não. O Link Aggregation só funciona entre equipamentos que sejam adjacentes, ou seja, tem que ser entre os mesmos 2 equipamentos. Sejam 2 switches, sejam servidor e servidor, servidor e switch, não interessa. Tem que ser entre as mesmas 2 máquinas. Por isso que existe um protocolo. Quando você liga o Link Aggregation nas 2 pontas, eles vão verificar. Uma das coisas que eles fazem é verificar se todas as portas que estão naquele grupo estão chegando realmente no mesmo lugar. E se ela não estiver chegando, ele vai desabilitar essas portas que não estiverem no mesmo ponto. Então, nesse caso aqui, o servidor vai perceber que as 2 portas não estão chegando no mesmo switch e vai desabilitar uma delas. Nesse caso aqui não existe nenhuma preferência, vai desabilitar uma e só vai funcionar a outra porta, porque o Link Aggregation não foi feito para isso aqui. Ok? Bom, existe algum problema, algum efeito colateral em usar um Link Aggregation? Talvez a gente possa chamar de um efeito colateral, mas é bom vocês entenderem. Imagina que eu criei essa rede aqui, eu criei um anel. A gente tem um vídeo para falar sobre Spanning Tree e como é que o Spanning Tree funciona e é importante nesse caso para evitar problemas na rede. Vou deixar isso nos comentários, nas observações abaixo, o link para esse vídeo, mas o que o Spanning Tree vai fazer nesse caso é escolher algum dos links aqui para desabilitar. Então, por exemplo, ele desabilitou essa conexão BC, então o Spanning Tree mata temporariamente esses 2 enlaces, esses 2 links aqui, e o B fala com A e o C com A, e se o B quiser falar com o C, tem que passar pelo A. Beleza? Bacana. Muito bem. Vamos supor que uma das portas da conexão BA caia. O Spanning Tree não vai habilitar a conexão BC. Por quê? Porque a conexão BA continua existindo. Nesse caso aqui, provavelmente seria melhor se ele habilitasse.
porque eu teria mais banda do que como está agora, engargalado com apenas um link. Mas não, o Spanning Tree não tem essa funcionalidade, não é essa a função do Spanning Tree, nem do Rapid Spanning Tree, nem do Multiple Spanning Tree. Então, nesse caso aqui, o link BC vai continuar inativo. Somente quando esse segundo link AB cair é que ele efetivamente ativaria esse link BC. Então, a gente precisa entender isso, que quando eu crio o link aggregation, a perda de uma porta não influencia diretamente o Spanning Tree. Existem switches que eu posso colocar isso em conta, o administrador pode criar regras de decisão, mas não é automático. Então, toma cuidado quando a gente habilita o link aggregation para que isso não cause nenhum efeito indesejado. Pode ser que isso não seja nenhum problema na minha rede, pode ser que eu não esteja tão engargalado assim entre o switch BA a ponto de eu me importar. E um outro ponto importante também é o seguinte: quando você cria o link aggregation, se você tem um problema numa porta, a rede vai continuar funcionando. Se você não tem um sistema de gerenciamento adequado, o administrador não vai ficar sabendo que esse link caiu. E talvez fique 4, 5, 6 meses, um ano com esse link caído e ninguém percebeu. Quando o segundo link cair e aí a rede parar de vez, aí que vai, opa, caiu, parou tudo. Por quê? Nossa, mas a gente tinha link aggregation, por que parou? É porque um link estava parado há muito tempo, o administrador não tinha visto isso, o administrador não tinha configurado um sistema de gerente adequado para monitorar os alarmes, não percebeu que o link caiu, e aí quando o segundo caiu mais tarde, talvez anos depois, num outro incidente, aí sim que ficou sabendo que tinha caído tudo. Bom, o que a gente precisa configurar para fazer um link aggregation? Isso muda de fabricante a fabricante, switch, mas no geral são essas as etapas. Então, presta atenção, porque é isso que você tem que procurar nos manuais. Então, primeiro, nem todo switch precisa, mas alguns precisam, você precisa habilitar, você precisa dizer globalmente para o switch, olha, queremos usar link aggregation, queremos habilitar esse protocolo. Então, a primeira coisa é verificar, nem todos precisam, mas verificar se você precisa ou não. Aí, essas próximas etapas já são comuns, aí todos os switches realmente precisam. Então, você precisa criar esses link aggregations, você precisa dar um nome, dizer para o switch, olha, estou criando um link aggregation, dizer quais portas pertencem a esse link aggregation e configurar o link aggregation. Então, a partir quando você cria um link aggregation, você não configura mais a porta, você configura o link aggregation. As portas perdem identidade. É igual quando você tem filho. Antes de você ter filho, eu sou o Marcelo. Então, eu tô ali na festa, alguém pergunta onde é o banheiro, eu falo, tá vendo o Marcelo ali? Então, do lado dele. Quando você tem filho, é diferente. Quando alguém pergunta onde é que é o banheiro, tá vendo aí o pai da Carolina? Então, do lado dele. Então, aqui é a mesma coisa. Quando você cria o link aggregation, as portas perdem a identidade. Você não configura mais a porta, você configura o link aggregation, porque todas as portas têm que estar com a mesma configuração. Então, você vai lá naquele link aggregation, naquela nova entidade que você criou, e aí você vai configurar as VLANs, os spanning tree e todas as demais funcionalidades. A grande maioria dos switches, quando você cria o link aggregation, ele desativa as configurações das portas individuais. Porém, isso não é sempre. Então, minha sugestão, quando você vai configurar um link aggregation, antes de mais nada, limpa a configuração das portas que você vai criar no link aggregation. Limpa, ou deixa elas com a mesma configuração. Por quê? Porque para evitar problema. Pode ser que nesse switch ele seja inteligente e ignore, mas às vezes isso pode não ser verdade. Então, limpa as portas e aí você coloca elas no link aggregation e aí você vai configurar essas funções. Quais são os limites? Existem limites nos switches. Então, dependendo do fabricante, inclusive às vezes dependendo do modelo, a quantidade de grupos. Quantos agrupamentos de portas eu posso criar? 8 agrupamentos é um número bastante comum. Agora, eu posso ter switches com 4 grupos apenas. Então, eu tenho uma limitação na quantidade de blocos que eu posso fazer. E depois, a quantidade de portas para o grupo. Normalmente, também são 8 portas para cada um dos grupos. Mas, vamos supor que eu tenho na minha rede 2 switches que tenham esse limite de 8 portas. Aí eu crio um lag de 6 portas. Bacana. Aí amanhã um desses switches dá problema, eu troco por um outro e não percebi. Esse switch suporta no máximo 4 portas por lag. Pronto, eu não vou conseguir mais as mesmas 6 portas. Então, é importante eu tomar cuidado com essas duas características. Os catálogos desses modelos já informam exatamente essas informações. Se você procurar ali em lag, em link aggregation, ele vai dizer quantos grupos e quantas portas para o grupo você pode ter.
Bom, resumidamente, Link Aggregation é um negócio legal de você ter numa rede, você ganha confiabilidade, você ganha performance e você com isso consegue montar uma rede melhor sem precisar, por exemplo, passar de gigabit para um switch com portas 10 gigabit. Você pode agregar mais portas gigabit e melhorar a congestão de uma rede sem ter que, por exemplo, trocar esses switches. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!